Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos maiores bancos do nosso país, o Banco do Brasil. Se você está a fim de conhecer melhor sobre essa empresa listada na nossa Bolsa de Valores, fica comigo até o final do vídeo, pois eu te garanto que você não vai se arrepender. E aqui já vou mandando os destaques da nossa análise. O BB está inserido em um setor rentável, perene, resiliente e seguro, e ainda com potencial de crescimento. O BB é um banco múltiplo que oferece amplos serviços financeiros. Dentre os segmentos destacam-se o serviço bancário, venda e cobertura de seguros, gestão de investimentos e diversos serviços de transferências e meios de pagamento. O banco é uma das maiores instituições financeiras do país, presente em quase todos os municípios do Brasil, tendo mais de 86 mil colaboradores espalhados nas mais de 4 mil agências. Toda essa capilaridade permite o bom posicionamento da companhia em termos de market share e ganhos de escala. O banco é uma sociedade de economia mista, onde o governo federal detém o controle da maioria das ações. O restante das ações estão em livre circulação, ou seja, são negociados na Bolsa de Valores. Em relação à estratégia, a companhia tem se voltado para o fornecimento de soluções cada vez mais focadas em ambiente digital, permitindo uma maior eficiência e melhores serviços para os seus clientes. Conta também com a carteira de crédito mais segura dentre os grandes bancos do país. Com relação à análise financeira, observamos que o BB possui o maior ROE, Return on Equity, entre os grandes bancos do Brasil. O BB também apresenta como uma empresa boa pagadora de dividendos, que em 2022 distribuiu R$ 4,17 por ação. Com relação ao valuation, comparando os múltiplos dos principais bancos listados na Bolsa de Valores brasileira, verificamos que o BB é negociado com significativo desconto frente aos seus concorrentes. Isso é até normal que as empresas de controle estatal negociem com múltiplo abaixo de empresas privadas no mesmo setor, pois há sempre o risco de interferências governamentais que não estejam alinhados com os interesses dos acionistas minoritários. Sou Caio Azevedo, analista de valores imobiliários CNPI, e vamos começar agora a nossa análise detalhada do Banco do Brasil. E antes que eu me esqueça, já deixa o seu like e ativa o sino das notificações para ajudar esse canal a crescer e também para você não perder nenhuma das nossas novidades. Estão prontos? Então, roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar a nossa análise falando um pouco do setor financeiro aqui no Brasil. A gente sempre gosta de começar a análise top-down, ou seja, começando a análise do macro, do setor que a empresa atua, para depois ir por micro, que é a análise da empresa em si. Combinado? E o setor? Bem, os bancos desempenham um papel crucial para a economia de um país, pois são eles que facilitam as transações entre os poupadores e os tomadores de dinheiro, além de fornecer recursos para as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, adquirirem patrimônio, seja a compra de uma casa, a compra de um carro ou até mesmo investirem para ampliar o seu próprio negócio. Vamos lembrar que os bancos oferecem uma variedade de serviços para as pessoas, como empréstimos, financiamentos e intermediação de pagamentos. No Brasil, existem vários tipos de bancos, incluindo comerciais de investimentos múltiplos digitais correspondentes bancários. O setor bancário é altamente regulado pelo Banco Central do Brasil para garantir sua estabilidade, solidez e segurança. Me arrisco a dizer que o sistema bancário brasileiro é referência para o mundo, seja em termos de tecnologia, em termos de solvência e até mesmo em termos de compliance. Atualmente, os bancos enfrentam alguns desafios, como a inclusão financeira de pessoas que, de certa forma, ainda não têm acesso aos serviços bancários. Segundo os dados do próprio Banco Central, cerca de 16% da população brasileira maior do que 15 anos ainda não tem conta bancária. Isso significa que milhões de brasileiros ainda podem se tornar clientes dos bancos. Está aí a avenida de crescimento para essas instituições. Outro ponto de destaque é a constante melhoria na eficiência dos serviços bancários, principalmente para fazer frente com as fintechs e as corretoras de investimentos. Além disso, os bancos estão investindo cada vez mais em segurança cibernética para a proteção dos seus sistemas e dos seus dados. A digitalização da economia está mudando a forma como as pessoas usam serviços bancários, levando à redução do número de agências físicas e o aumento da utilização dos canais digitais. A principal fonte de receita dos bancos é a carteira de crédito, ou seja,
os empréstimos e financiamentos concedidos. E segundo os dados da Federação de Bancos, a FEBRABAN, cerca de 67% de toda a carteira de crédito é administrada por apenas 5 bancos: Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Toda essa concentração bancária permite que esses bancos tenham altas rentabilidades. E a figura a seguir mostra a rentabilidade dos grandes bancos listados na bolsa nos últimos 5 anos. O Banco do Brasil foi o banco mais rentável durante o período, com 193%, seguido pelo Itaú, Santander, Bradesco, respectivamente. Agora vamos passar a falar do Banco do Brasil em si. E o Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais antigas do Brasil e desempenha um papel fundamental no sistema bancário do nosso país. O banco foi fundado em 1808, ainda na época do Brasil colônia. Em 1906, o BB tornou-se a primeira empresa brasileira listada na Bolsa de Valores. Desde o seu IPO, foram realizadas inúmeras alterações da governança corporativa, bem como oferta de várias ações até chegarmos no dia de hoje. Atualmente, o Banco do Brasil oferece uma ampla gama de serviços bancários e também desempenha um papel importante nos financiamentos de projetos públicos, no suporte ao desenvolvimento econômico e na promoção da inclusão financeira e social do país. O BB é um dos maiores conglomerados financeiros do Brasil. A principal força do BB está no varejo bancário. O Banco do Brasil tem presença significativa em todos os estados do Brasil, possuindo mais de 78 milhões de clientes e 42 milhões de contas correntes, em uma das maiores redes de varejo do Brasil. O BB está presente em 93% dos municípios do Brasil, contando com mais de 55 redes de atendimento, com quase 4 mil agências próprias. Além dessa forte presença dentro do país, o BB conta com mais de 17 pontos de atendimento no exterior em 11 países. Uma baita rede capilarizada de agências e pontos de atendimento. E qual a estrutura societária do Banco do Brasil? E o BB é uma empresa de capital misto, com 2,8 bilhões de ações, sendo a União a sua controladora, detendo pouco mais de 50% de participação. As demais ações estão em free float, no qual 25,6% dessas ações estão nas mãos de pessoas físicas e jurídicas brasileiras e 24% estão nas mãos de capital estrangeiro. A instituição faz parte do novo mercado na B3, que é o segmento de listagem que reúne as empresas com mais alto nível de governança corporativa da Bolsa do Brasil. Além da listagem na Bolsa aqui no Brasil, com o código BBAS3, o banco também possui negociações nos Estados Unidos por meio das ADRs, código BDORY. E o BB é o único banco listado no novo mercado e também está alinhado com o Programa de Destaque da Governança das Estatais, que é o programa da B3 que incentiva a melhora da governança corporativa em empresas do Estado. Gestão. O Conselho de Administração é composto por 8 membros, sendo 4 indicados pelo Ministério da Economia, 1 membro eleito pelos empregados e 2 membros eleitos pelos acionistas minoritários, além da CEO. E vamos falar então agora do presidente do CA, o Gabriel Murica Galipo, membro não independente indicado pelo acionista controlador. Ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia pela PUC São Paulo. Foi presidente do Banco Fator de 2017 até 2021. Foi professor também de graduação da PUC. Em janeiro de 2023, foi indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para assumir o cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda. Taciana Paula Gomes Medeiros, a CEO do Banco do Brasil. Ela é bacharel em administração de empresas e pós-graduada em administração, negócios, marketing e em liderança, inovação e gestão. É funcionária de carreira do Banco do Brasil há mais de 20 anos. Desde 2021, ocupava o cargo de gerente executiva na diretoria de clientes e varejo de micro e pequenas empresas e pessoas físicas, responsável pelo ciclo de relacionamento com os clientes. E acreditamos que a atual liderança do Banco do Brasil é baseada em critérios técnicos e não sofre influências políticas significativas. Isso permite então que a gestão tome decisões alinhadas com as melhores práticas do mercado. E a CEO já expressou o compromisso de manter uma estratégia sólida para obter resultados e garantir o bom funcionamento dos sistemas de governança do banco. E como o Banco do Brasil faz dinheiro? O BB é classificado como um banco múltiplo e presta diversos serviços financeiros. O segmento bancário é responsável pela maior parte dos resultados do banco, cerca de 93%. Nesse segmento, são oferecidos serviços para guardar e gerenciar o dinheiro dos clientes, como contas correntes, transferências, depósitos e operações de crédito. Já no segmento de seguridade, engloba produtos como seguros de vida, seguros patrimoniais de automóveis, planos de previdência complementar e planos de capitalização.
Ele contribui com aproximadamente 3,1% da receita total do banco, proveniente principalmente de tarifas e comissões cobradas em seguros e planos de previdência. Já o segmento de gestão de recursos é responsável por operações relativas à compra, venda, custódia de títulos e valores imobiliários, a administração de carteiras e fundos de investimentos. Esse segmento contribui com cerca de 1% do resultado do banco por meio de comissões e taxas cobradas dos investidores. Por fim, o segmento de meios de pagamento engloba serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de transações eletrônicas, os cartões de crédito e cartões de débito. Esse segmento representa aproximadamente também 1% do resultado do banco, com receitas geradas pelas taxas de administração cobradas de estabelecimentos comerciais e bancários. E agora vamos falar da carteira de crédito. E em comparação com outros bancos, o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito mais conservadora, que está mais então exposta ao setor do agronegócio e a grandes empresas e também ao setor público. A carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil alcançou o saldo de R$ 1 trilhão. E como podemos observar aí no gráfico, a maior exposição da carteira de crédito do Banco do Brasil é na pessoa física, 32,6%, seguido do agronegócio, 32,5%. As grandes empresas ficam com 12,6%, pequenas e médias empresas 12,5%, governo e operações exterior com 9,8%. Entender essa composição da carteira de crédito é importante para compreender os riscos e as vantagens da companhia. Como a carteira de crédito é mais conservadora, isso dá ao BB uma certa tranquilidade em caso do aumento significativo da inadimplência, já que os financiamentos ligados ao agronegócio possuem garantias reais, ou seja, os hectares das terras, as máquinas, os tratores, as colheitadeiras acabam garantindo a dívida. Já as grandes empresas, por sua vez, normalmente possuem uma estrutura financeira mais robusta e resiliente do que as empresas médias, o que também reduz o potencial risco de inadimplência. Dos empréstimos concedidos a pessoas físicas, também grande parte refere-se à consignidade de servidores públicos, que são cobrados na fonte, ou seja, durante o processamento da folha de pagamento. Por outro lado, por ter uma maior garantia de recebimento do que emprestou, o BB também tem uma das menores spreads bancários, que é a diferença entre o que o banco capta versus o que ele empresta. Portanto, o BB possui uma carteira de crédito com a proteção contra a inadimplência. Por outro lado, os retornos das operações de empréstimos também é menor. Pontos de risco. Interferência estatal. Apesar do Banco do Brasil ser reconhecido como uma das estatais com a governança corporativa mais avançada, a União é o acionista controlador do banco e exerce influência sobre a orientação estratégica dos negócios. O governo brasileiro também é o responsável por indicar membros para o Conselho de Administração, que por sua vez indica os integrantes da diretoria executiva. Dessa forma, a União pode eventualmente influenciar decisões dos conselheiros de administração cuja indicação lhe compete, no sentido de que o banco desenvolva atividades negociais que priorizem objetivos ou programas do interesse do governo. Assim, a União pode acabar tomando medidas contrárias aos interesses dos acionistas minoritários. É sempre um risco considerado ao investir em uma empresa estatal. Preste atenção aqui, o investidor só deve comprar ações de empresas estatais quando o valuation for muito atrativo. Regulação. O setor financeiro, como já falamos, é altamente regulado por vários órgãos, como o Conselho Monetário Nacional, CMN, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, entre outros. Dessa forma, as mudanças dos regulamentos podem afetar diversamente os negócios, a situação financeira e os resultados operacionais do banco. Competitividade do setor financeiro. Concorrência crescente nos últimos anos, principalmente por conta das fintechs, na corrida por fatias de mercado. Dessa forma, é um risco para os grandes bancos que as fintechs melhorem seus serviços e se tornem relevantes concorrentes no mercado. Sensibilidade à taxa de juros. Aumentos na taxa de juros podem afetar negativamente o resultado do banco por meio da redução da demanda por crédito, do aumento dos custos de captação e do aumento do risco da inadimplência. E por outro lado, reduções na taxa básica de juros também podem afetar negativamente o resultado das operações do banco por meio da redução do spread bancário. Carteira de crédito. Grande concentração no mercado brasileiro, fazendo com que a performance seja sensível ao desempenho do país, além da maior exposição ao agro, que por sua vez
traz maior exposição aos preços das commodities. E o que os resultados do Banco do Brasil nos mostram? Lucro líquido. Ao observarmos o histórico de lucros desde 2009, percebemos que o Banco do Brasil sempre foi uma companhia lucrativa, apesar desse crescimento ter variado bastante ao longo do período. Note-se aqui uma correlação muito forte do setor bancário com os resultados da política econômica, taxa de juros, inflação, etc. Ou seja, quando a economia do país vai bem, o lucro da companhia também acompanha. Já quando existe uma crise econômica, isso também é refletido nos resultados do banco. Conforme observamos no gráfico, a partir de 2016 o lucro líquido retomou uma trajetória de tendência de alta e fechou 2022 com lucro recorde de 31 bilhões, triplicando o resultado em menos de 15 anos. Com esse resultado, o BB reportou resultados mais fortes do que Bradesco e Santander, o que comprova o bom trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do BB, principalmente na parte do crédito. Proventos. O Banco do Brasil distribui seus proventos em função de um percentual do lucro, e como o lucro oscilou bastante ao longo desses últimos 15 anos, esse movimento também afetou a distribuição dos dividendos. Mas é importante registrar que o banco não deixou de remunerar seus acionistas ao longo do tempo, mesmo em anos difíceis com redução de lucro. Em 2022, registrou uma distribuição recorde de R$ 4,17 em proventos por ação. Política de distribuição de dividendos. Desde o primeiro trimestre de 2007, o Banco do Brasil adotou uma periodicidade de pagamento trimestral de proventos. E o BB tem um payout médio de cerca de 40%, ou seja, ele distribui para seus acionistas 40% do lucro líquido em forma de proventos, dividendos e JCP. Patrimônio líquido. Embora o crescimento assimétrico dos lucros e dos dividendos, o patrimônio líquido do banco cresceu de forma consistente nos últimos anos. Em 2022, alcançou a marca de 163 bilhões. Só para você ter uma noção, em 2008 o PL era de 31 bilhões, uma taxa de crescimento médio anual de 30%. E com base nos resultados demonstrados, é possível visualizar uma melhora nos resultados da companhia, principalmente a partir do ano de 2016. É importante registrar também que nesse período após o impeachment, os governos ficaram mais preocupados com a boa condução das estatais, e a consequência disso foi a visível melhora nos resultados das companhias. Capitalização. Os bancos, devido à sua importância sistêmica para a economia, precisam respeitar regras de capitalização nacionais e internacionais para poderem operar. Em regra, os grandes bancos brasileiros estão bem posicionados em termos de capitalização, e o BB tem uma situação financeira bastante sólida, o que pode ser traduzido pelo Índice de Basileia. Índice Basileia. Esse indicador global é utilizado para monitorar a saúde dos bancos. No primeiro TRI de 2023, o índice Basileia do Banco do Brasil foi de 16,19%, o número acima do mínimo exigido pelo Banco Central, que é de 11%. Dessa forma, o BB tem ótima saúde financeira e está preparado para situações econômicas desfavoráveis que possam surgir. Projeção. A perspectiva para o ano 2023 contempla um lucro líquido entre 33 a 37 bi, representando um crescimento na faixa ali de 6,5% a 19% em relação ao lucro de 2022. E mantendo esse patamar de negociação a 4 vezes o lucro, mantendo a distribuição de 40% do lucro, levando em consideração também que o valor mínimo dessa projeção, o BB deve gerar um dividend yield superior a 11% em 2023. E agora, se você deseja saber o preço teto para comprar as ações do Banco do Brasil, bem como ter acesso ao relatório completo da análise dessa ação, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo. Eu quero o relatório, queremos entrar em contato com você. Combinado? Um abraço e até o próximo vídeo.